Estamos de volta cobrindo eventos agora no modelo diferenciado, um modelo onde a pandemia tomou conta, você não sai mais de casa, né? O diferencial agora é você colocar um sapato, então a gente está vivendo um período diferente. E aconteceu nos últimos 3 dias, né? A gente está gravando esse podcast aqui no dia 21 de maio de 2020, a gente assistiu aí o Build nos últimos 3 dias. E quando a gente fala desses eventos da Microsoft, você que me segue aqui no canal, né? E para quem está ouvindo isso somente na versão de áudio, eu já convido você para ver a versão YouTube, né? Onde você já vai ter descoberto que eu estou aqui com meus coleguinhas de evento e como eu escutei uma vez do Armando, o Armando certa vez me disse assim: o evento não é completo enquanto eu não vejo vocês fazendo uma bagunça no corredor, alguma coisa desse tipo. Você brigando com o português perturbando você, vocês me enchendo o saco, eu enchendo o saco de vocês. E isso acabou virando, acho que já virou um padrão, né? Nos últimos sei lá quantos anos, velho. Porra. Tradição. Isso é 6 anos, desde do Tech Ed de New Orleans, né, velho? É? Foi mesmo, New Orleans. Eu até comentei esses dias que o pessoal colocou uma foto do MCT Day Zero, e aquele foi o meu primeiro MCT Day Zero, que foi numa parada que servia um barbecue lá, uma parada maneiríssima. Muito bom. O lance e aquilo foi em Houston. Foi em Houston. Foi mesmo. Que o Thelmo Sampaio arrancou. Mano, o cara apareceu de cueca. E eu tenho aquela cueca, Armando. Eu ainda uso aqui de vez em quando. Eu também. A cueca do MCT. Não uso mais não, mas eu tentei. Não, a minha já gastou, já foi pro lixo. Você tem as pernas mais grossas, né? Aí ela corrói aqui. Eu tenho pernão. Isso, essa brincadeira. É exatamente disso que eu tô falando. Galera, cara, é muito bom, né? Que bom que essa porcaria dessa pandemia não atrapalhou nossa amizade, nossa brincadeira. Tá diferente, né? Eu não tô mais dormindo no mesmo quarto que o Marcos, com você também, né? Então, assim, Não dá pra tirar aquelas fotos você pedindo uísque por cima do Não dá. Eu montado no cangote dele, né? Bêbado, né? Aquelas coisas. A gente tá ficando bêbado em casa agora só, né? Mas, por um outro lado, isso é bom também, né? Porque a gente está vendo uma evolução do pessoal hoje em dia fazer vídeos dessas coisas, coisa que há 7 anos atrás, 6 anos atrás, não era bem comum, né? Você fazer vídeo só para postar e ver o coleguinha se fuder na rede social, né? Hoje em dia a galera filma mesmo e marca o cara ainda, né? Vai na cara e na coragem mesmo. Eu tenho uma jeito. foto com o Marcos que ele ficou um pouco chateado no momento que eu postei, onde a gente estava completamente embriagado e apareceu uma foto dele mordendo a minha orelha. E isso repercutiu bastante à época. Eu não me lembro se era ele que mordia a minha orelha ou eu que mordia a orelha dele. É o contrário, você mordia a orelha dele, o cara tá tão bêbado que nem lembra. Mas é o que interessa, né? Cara, mas isso daqui é com conta particular ou já tá gravando? Claro que já tá gravando. Não tem como, claro, né? Para os colegas que vivenciam isso na vida real junto conosco, né? Que, aliás, nós somos figuras carimbadas nas festas, né? Porque o pessoal já fica esperando para ver se alguma coisa vai acontecer. Pronto, não aconteceu lá. Agora tá acontecendo aqui, né? Agora, outra coisa também que eu tenho sentido falta, Armando, é de um negócio que às vezes a gente também já teve algumas brigas em eventos, né? Sobre isso, que são os swags, né? Onde a gente carrega algumas sacolas de swags e o negócio esse ano não teve porra nenhuma, né? Algumas pessoas... O problema não é swag. Swag você passa a mão, tá tranquilo. O problema é quando você quer o casaco do cara, o cara não pode dar o casaco. Você fica enchendo o saco dele. Esses caras são insuportáveis. Eu me lembro de um episódio com o português. Para você que tá ouvindo, daqui a pouco a gente vai falar das coisas técnicas e dos lançamentos, né? Mas assim, só para dar uma introdução, eu me lembro de um evento que eu tava com o Portuga e a gente foi buscar
buscar uns brindes, né? Aquele momento de pegar umas besteiras, uns negócios. Ele foi pegar, acho que eram umas tags de mala. Só que ele errou a mão e pegou umas 4 ou 5, né? Aí o cara grita pra ele assim, ei, só pode pegar uma. Aí ele disse, peguei uma pra cada filho. Aí o cara disse assim, quantos filhos você tem? Aí ele contou as tags de mala. E falou, eu tenho tantos filhos. Aí o cara ficou sem graça, que o cara disse assim, bicho, eu não acredito, velho, que um cara tem a capacidade de dar uma resposta dessa na cara limpa, assim. Então, assim, leva a porra da tag e vai embora, mano. São muitos anos de prática. Isso requer muita prática, muito treinamento, é verdade. E a gente, além de tudo isso, né, a gente ainda faz prova dentro dos eventos, ainda trabalha nos eventos, ainda assiste às palestras. Então, assim, são dias de... Tanto que depois todo mundo tira uma semaninha para dar um descanso, né? Porque o negócio é tenso. Só pra gente fechar essa parte divertida, Armando, esses dias a gente tava lembrando também do dia que você jogou o celular da Juliana na piscina, achando que era o seu. Você lembra disso? Eu achei que eu ia perder a Não, amiga. O mais legal foi assim, pra você que tá nos ouvindo agora, Armando tinha um celular da Samsung. E que era a prova d'água à época, e o iPhone não era. E o Armando tem ele tem uma raiva, né, da Apple, né, Mac, essas coisas. Ele fica nessa bobagem porque ainda não chegou o tempo dele de aderir a esse movimento. As pessoas têm um ciclo de vida e elas chegam, né, nesse momento em que elas vão para o mundo da Apple. Então o Armando ainda não chegou nesse momento. Aí o Armando vem, depois de tomar uma cerveja, Armando passa pela cadeira da piscina, pega um celular e arremessa na água e diz assim, ha! Celular à prova d'água! E mergulha. Não. Eu jogo o celular e mergulho atrás dele. Quando eu mergulho atrás dele, que eu olho o celular cair dentro da piscina, eu tô vendo as fasquinhas debaixo d'água. Essas fasquinhas não deviam estar saindo. Quando eu peguei o celular, não era o meu. Não, aí eu tô atendendo uma conferência do lado da piscina, dentro d'água, a gente tomando uma cervejinha, tranquilo e tal. Aí, aquele silêncio, né? Eu disse, que coisa estranha, né? Parecia que alguém tinha dado um peidinho na água, um negócio daquele, desagradável, né? Aí o Armando pergunta assim, pessoal, de quem é aquele celular que a capa brilha? Aí, nesse momento, eu desliguei a conferência e fiz assim, Armando, você não jogou a porra do celular da Juliana na piscina, jogou? Armando, na mesma hora, disse assim, a gente compra outro, pessoal, não precisamos brigar por causa disso. Eu achei que eu ia perder a amiga aquele dia. E quem se deu bem nessa história toda foi o Jorge. Porque a gente... Eu não lembro quais que eram os números, se era o 7, pegou o 8, pegou o 10, alguma coisa do tipo. Eu sei que a gente acabou o mais novo e a Juliana deu o mais novo pro Jorge, acabou ficando com o mais velho. Quem se deu bem na parada toda foi alguém Jorge. Tem que se dar bem. Isso foi em Orlando. Foi Orlando, né? Foi no primeiro Ignite Orlando. Acho que foi. Foi o retorno. Foi o retorno de Orlando. A gente ficava naquele... Depois de um tempão viajando. A gente ficou naquele hotel lá no Sheraton, ali na frente daquele que tem as baleias lá. SeaWorld. Bom, vamos para a parte técnica, que é o que interessa, né? Essa parte, infelizmente... vamos parar de falar de iPhone, vamos falar de tecnologia. Aí, ó. Tinha que vir uma graça dessa, né? Não sei se você não está vendo o vídeo aqui no canal do YouTube, além de eu convidar você, porque tem 3 pessoas extremamente belas, né, no vídeo, a gente pode perceber também que a câmera do Armando, ela às vezes fica escura, às vezes ela fica clara, né? Mas é um problema de configuração. É uma coisa tranquila, né? Que ele está aí fazendo um ajuste dos drivers no Windows, que eles estão conflitando com o Skype. Mas é coisa tranquila, coisa civilizada, né? A gente não teve esse problema no nosso setup, o meu e do Marcos, que é Mac, a gente não está tendo esse pequeno bug, digamos assim. Então, não é bug, é funcionalidade não
não configurada, né? Isso é by design. By design, exatamente. Bom, para você que seguiu o build ou você que não assistiu o build, caiu aqui no nosso podcast, né? Obrigado pela sua audiência e vamos começar conversando. Queria trazer para a roda aqui um lançamento que eu achei sensacional, né? Eu vi uma apresentação. Eu vou fazer um post depois com os links das coisas que a gente vai falar aqui, para que você que está nos ouvindo ou nos vendo aqui consiga também ter acesso a esse material, consiga estudar, tem muita coisa legal para a gente, próximos passos aí, né? Armando e Marcos, vocês ouviram falar num lançamento que eles falaram no build chamado Project Bonsai? Cara, eu vi muito lançamento. Não, Bonsai eu não vi, não. O Project Bonsai é algo para que você faça treinamento de inteligência artificial e leve isso aí para ponta, dentro de hardwares industriais ou dentro, né, desse ambiente. E você pode usar naturalmente para outras coisas, né? A apresentação foi um PID, né, que é um controle. Quando você, não sei se vocês já viram, né? Quando você faz a estabilização de alguma coisa, você na verdade tem que fazer uma série de cálculos ali, ideais de acordo com o peso que está sendo colocado em cima, né? Do movimento que você está fazendo, ou seja, existe um trabalho para fazer isso. Foi feita uma demonstração de como você fazer isso com simplicidade, cara. E o pessoal está abrindo, inclusive, o hardware para que você faça isso em casa e tudo mais. Então, assim, é um dos pontos que eu acho que vale depois, né, a gente todo mundo, né, dar uma olhada nisso aí. Eu vou colocar o link, mas para quem quiser depois seguir, é Bonsai, e aí você só o final do domínio é o .ai, né? Então Bonsai, tudo junto, você vai conseguir chegar nesse cara. É um projeto aí bem bacana e que com certeza vai trazer novidades. Aliás, essa era toda, né, da gente tornar mais fácil o acesso à inteligência artificial, né, a melhoria dessas coisas, a gente está vendo acontecer, né? A gente vem vendo nos últimos eventos isso aí funcionando, isso aí sendo facilitado, né? Tem um episódio aqui dessa conversa no Build que eu converso com o Custódio também traz um ponto de vista legal disso aí, né? E tem alguns pontos que eu acho que vale a pena todo mundo tá antenado, né? Os serviços de AI que a gente tem, esses facilitadores, para que ele consiga acelerar o seu time to market, né? Então, para quem não ouviu falar desse cara aí, vale a pena dar uma corrida. Queria só, antes de passar para o próximo tópico, também falar do seguinte, a certificação, né? O nosso público aqui é mais IoT, então a certificação de especialista em desenvolvimento de IoT agora já está totalmente aberta e pública, né? Ela estava numa fase de beta dessa prova. Eu fiz a prova, é uma prova bem abrangente aí no ecossistema de serviços de IoT que tem dentro do Azure. Então a gente tem bastante coisa sobre a IoT Hub, sobre a IoT Edge, sobre a ideia de dados, né, de como é que você faz essa união, bastante coisa de segurança, integração, monitoramento. Então você tem todo esse apanhado, né, provisionamento, ciclo de vida de dispositivos. Estou devendo um post aí e uma lista, né, de tópicos para a galera estudar, mas de antemão tem no site da Microsoft um Learning Path, se você quiser seguir aí para essa prova, que o código dela é AZ220. Essa é uma prova também que vale a pena, né? Tanto o curso quanto a prova, quanto o Learning Path, eu acho que vale a pena para todo mundo dar uma olhada. A IoT é algo que certamente, né, vai estar aí no dia a dia de todo mundo, principalmente se a gente estiver falando de transformação digital, tá? Armando e Marcos, né? Um dos pontos que foi colocado aqui, eu acho que é uma necessidade em vários sistemas, né? E a gente tem visto aí, é que um dos pontos agora que foi para GA, né? Foi para liberação pública aí, para que você possa usar em produção e tudo mais, foi a utilização de VNets e de você restringir o acesso ao IoT Hub. E eu acho que essa é uma tendência, né, de várias aplicações. E aí a gente tem
vários pontos, né, nos serviços do Azure que eu já consigo trazer para dentro de VNets privadas, que eu já consigo trazer para dentro de redes aí específicas, né? E a gente tem alguns pontos também que dá para interligar. Eu vejo muita dúvida disso em alguns clientes, do seguinte: poxa, mas tá aberto, né? Eu vou colocar esse cara lá numa nuvem pública. Não tem uma forma de eu restringir esse acesso para que ele saia somente do meu site aqui, né? Do meu barramento aqui de IPs, ou não tem como eu restringir o acesso dos meus dispositivos à ponta, não tem como eu restringir o acesso do storage a uma rede específica. O que a gente tem no Azure dessas coisas aí hoje? Quem quer dar uma comentada nesse ponto aí para nós? Isso aí é mais na área do Marcos, né? Que o Marcos é bem de infraestrutura. Eu passo a palavra para ele daqui a pouquinho. Da minha parte aqui, essa é uma questão mais de conformidade, né? De conformidade e privacidade. Eu, da minha área dele, a Platform, a área mais de dados, a gente vê muito isso. Os clientes estão sempre preocupados em relação aos dados deles estarem trafegando em pacotes com IP público. O fato de você poder fazer VNet, a gente mostra os conceitos e você botar o gate e mostrar que o seu tráfego é privado dentro do seu túnel, no sentido de que os dispositivos que estão transmitindo não estão vendo IP público em lugar nenhum, traz segurança, né? Fica todo mundo mais tranquilo. Em algum momento vai estar trafegando na rede pública porque você está indo para o Azure, mas o túnel esconde, abstrai tudo isso, é como se fosse um andar do seu prédio, o que fosse. Mas o Marcos pode falar mais. É uma altura muito interessante que a gente tá vendo, é essa transformação de todos os serviços que são públicos. Você pode trafegar numa estrutura que é interna, com o ExpressRoute ou mesmo com o VPN. É muito interessante essa parte de você poder publicar internamente esses serviços, como o Private Link que você tem, que você pode inclusivamente ver esse melhoramento desse serviço, porque você já tinha esse serviço antigamente, só que antigamente era de uma forma geral, ou seja, você se quisesse disponibilizar o serviço, por exemplo, de Azure SQL, você disponibilizava o serviço todo. Neste caso aqui você pode especificar, pode ir ao pormenor de especificar qual é a instância que você quer daquela estrutura de Azure SQL. Você não tem que disponibilizar para tudo, simplesmente para aquilo que você quer. É muito interessante essa estrutura de forma como estão a fazer toda essa parte de melhoramento desses serviços, não de uma forma geral, mas de uma forma um pouco mais específica. É muito interessante. Mas pegando... Desculpa, vai lá, Marcos. Mas pegando na tua dica de AI, uma das coisas que eu gostei imenso de ver no build foi o supercomputador que eles lançaram de AI, onde a gente pode agora começar a criar estruturas enormes de AI distribuídas, onde agora a gente tem, ou seja, a gente está chegando naquela fase quando eu lembro, acho que foi há 1 ou 2 Ignites atrás, 1 ou 2 anos atrás, que eles lançaram o Quantum Computer. A gente agora está a começar a ver toda essa estrutura, começar a aparecer. Primeiro caso aqui, AI, supercomputador de AI. Muito interessante essa parte de como você vai ter isso, né? A inteligência artificial hoje ela tá entrando, né, em praticamente tudo, né? Então a gente tem uma série de coisas sendo colocadas com algoritmos que estão aí validando dados, fazendo predição, né? Dentro da parte de segurança, dentro da parte de rede, né? Você tem uma gama de coisas surgindo e é por isso que eu acho que é tão interessante todo mundo, né, desse universo, né, seja de desenvolvedor ou de infraestrutura, dá uma olhada no que está acontecendo aí, do que está sendo colocado, né, nesses ambientes de desenvolvimento, de facilitadores, de aceleradores de aplicação, porque tem muita coisa bacana. Como o Marcos colocou, por exemplo, né, que ele citou a ExpressRoute, que ele citou links privados, VPN, você tem uma gama de coisas que, por exemplo, podem diminuir a latência entre você e a nuvem, né? Então você consegue colocar, às vezes, uma rota própria sua,
com uma infraestrutura própria provida aí, né, por uma empresa de telecom, de last mile, que vai fazer, né, essa interligação. Isso hoje é algo que está acelerando essas aplicações a irem para a nuvem. A gente aqui no Brasil, né, Marcos está no Canadá, o Armando está na Califórnia, mas a gente aqui no Brasil está vivendo um problema agora da alta do dólar. E a alta do dólar está requerindo muito mais trabalho de arquitetura para melhorar essa nuvem, para que você consiga diminuir esses custos, né? E às vezes você levar isso aí de uma outra forma. Então, mais um ponto, né, para a gente estar prestando atenção no que está surgindo de novo, porque às vezes o que surge de novo facilita toda essa parte de trazer esse custo para baixo. Às vezes você está usando um serviço que está consumindo mais recursos e você poderia estar melhorando isso para alguma coisa nova. Por isso que é tão importante esses eventos, né? Build, Ignite. O Build é mais focado em desenvolvimento, né? Mas o Ignite é mais focado em Enterprise. Então você tem outros lançamentos. Um outro ponto aqui bacana, né, de IoT é o Windows IoT. O Windows IoT é um sistema operacional, né, que foi pensado, baseado aí no core de Windows, tá, para que ele rodasse aplicações de IoT na ponta. E agora ele começa a ser colocado em hardwares, né, com mais restrição. Então, você vai conseguir colocar ele aí num hardware que tenha menor escopo, né, tanto de memória quanto de processamento. Então, isso aí também vai ser um ganho para que a gente veja aí o Windows em mais dispositivos. Lembrando, né, que quando a gente fala dessa ideia de levar o Windows para dentro dos dispositivos, é algo específico. A gente, hoje, quando fala de IoT, é agnóstico a sistema operacional, é agnóstico a linguagem de programação, né? E também agora a gente consegue rodar aí toda a parte de containers Linux dentro de IoT Edge rodando em Windows IoT. Então, é mais interessante, né? Tem alguns processos aí, tem alguns softwares de fábrica e tudo mais que são Windows nativo, então que você acaba tendo que ter o Windows para rodar esses caras, né? Isso aí é bacana. De dados, e aí vou aproveitar aí o expertise do Armandão. Armando, eu assisti uma palestra, né, e já venho acompanhando, a gente até já teve uma conversa sobre isso aí, né? Eu venho acompanhando a ida do SQL, a gente falou já em outros podcasts sobre o SQL ter ido para Linux, que é já um diferencial, né? E agora a gente está falando do SQL ir para o Edge, ou seja, ir para o contexto de internet das coisas, containerizado dentro de um IoT Edge como módulo, né, funcionando lá na ponta, provendo storage de armazenamento de dados, mas que vem com mais inteligência, né? Ele está começando a somar algumas coisas ali. Eu assisti hoje cedo uma apresentação de uns moinhos de vento rodando aí, uma solução rodando no SQL Edge, né? Rodando no SQL Edge, assim, dados salvos no SQL Edge, dados salvos em arquivo de storage, porque a IoT tem muito desse movimento, né? E a gente está começando a falar também de séries temporais, né, serem colocadas aí dentro também de SQL. A gente sabe que é possível, mas não é uma otimização do banco relacional para isso, naturalmente, né? Então a gente vai ter um esforço maior, um custo maior. Às vezes vale a pena você usar algo mais específico. Você tem acompanhado essa migração aí, Armando, do SQL para o Edge, desse movimento? O que você tem visto aí e qual que é o seu pensamento desse cara? Então, sobre sua influência, né, andando com a sua companhia, a gente vai namorando a IoT de longe, né? Como você falou, minha área mais de data platform, mas a gente anda em boa companhia, acaba aprendendo um pouquinho mais. Então, no MVP Summit do ano passado, de 2018, a turma lá já estava mostrando, na época não podia comentar, agora já pode, que já tá em public acesso público, né? A turma já vinha comentando que eles pegaram o motor relacional do SQL, na época o SQL 2019 ainda estava para sair, e eles falaram, olha, o SQL 2019 é deste tamanho, né? Você tem toda a parte de orquestração para
Hadoop, para sistemas de armazenamentos fora do banco relacional e colocar tudo como uma solução de Big Data para a empresa. Isso é um corporativo super enorme. Mas o motor mesmo de SQL, que lida com os dados relacionais, é bem pequenininho. Então, o pessoal do time de produto lá na época estava mostrando, falou, a gente vai pegar esse motor, a gente vai colocar ele para rodar no Edge, né, do IoT, lá nos dispositivos, e a gente vai começar a limar para ele poder caber lá, porque, né, você pensa, botar um SQL dentro de um wearable. Mas eles fizeram isso, né? E, se não me engano, o produto final ficou com menos, o motor de banco de dados ficou com menos de 300 megabytes de código compilado. E aí, como você falou, eles colocaram num container e adicionaram o time series, né? Ainda está em desenvolvimento, né? Um feature. Então esse desenvolvimento do time series eles adicionaram porque não é nativo do SQL, mas é necessário para casos de IoT. E porque eles estão fazendo isso para lá, isso também já está começando a ser visto para colocar no normal, né? Para poder fazer ingestão de streaming, de data em streaming. Então é muito legal esse movimento, né? Porque outro dia mesmo você estava assistindo uma live aí do pessoal dos desenvolvedores discutindo que tipo de biblioteca deveria ser usada para lidar com dados quando está desenvolvendo. O fato que o SQL, a linguagem SQL, foi desenvolvida, né, 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, para ajudar o desenvolvedor a se concentrar numa linguagem só para trabalhar com dados. Então, o fato que você, como desenvolvedor, vai poder fazer o seu código para o dispositivo e usando o mesmo tipo de query que você usaria no ambiente que você já está acostumado, Sim. Isso é uma vantagem muito grande, né? Você poder executar e desenvolver com muito mais facilidade. Só complementando, né, para quem está nos ouvindo aqui, quando a gente fala de SQL Edge, a gente está falando de um módulo de IoT Edge, tá? Ele não vai ser... por exemplo, colocado dentro de um microcontrolador como sendo um sistema de salvamento de dados e tudo mais. Ou seja, se você for para essa ideia, né, do microcontrolador, do bare metal e tudo mais, você vai continuar escrevendo suas coisas na mão. Mas tem solução para isso, né? A gente tem como rodar o novo Azure RTOS, né, que é um sistema operacional de real-time com um consumo extremamente light na casa de kbytes, tá? Então esse cara também, o que a Microsoft fez foi adquirir uma solução de mercado e trouxe isso para dentro, né, desse contexto de IoT que a gente tem hoje dentro da nuvem do Azure e que, cara, com certeza isso aí vai ser um game changer, porque a gente já tinha isso operando, né? Isso já era utilizado em uma série de microcontroladores, já era uma solução de mercado robusta e agora ele está fazendo par com o Azure Sphere. Então a gente está falando aí de um cara que foi desenvolvido do zero, né? From scratch total, pensando em segurança para a internet das coisas, que é um dos pontos extremamente importantes. Então, também é um novo player aí, ele já estava acontecendo, a gente já citou em alguns pontos, né, em alguns eventos, em alguns podcasts, mas ainda estava meio nebuloso até onde ia, como é que isso ia mudar, né? E acabou que agora ele faz junção aí, você pode usá-lo separado, né? E você pode também utilizá-lo com o Azure Sphere, tá? Para devices menores, né? Quando a gente fala de devices aí já no nível de microcontrolador, tá? Isso é mais na sua praia, Jorge, mas esse RTOS, ele é um thread à parte, né, do restante do processamento do dispositivo, na verdade, não é isso? O RTOS ele funciona para fazer exatamente essa gestão, né, de toda a parte de semáforo, de hardware, de controles e tudo mais. E no caso do Azure Sphere, o que acontece é o seguinte, é que você no Azure Sphere você tem processadores e níveis de comunicação entre processadores sendo trafegados de forma paralela. Então eu tenho Independente. No Azure Sphere eu tenho algo que é o core dele, onde ele faz toda a gestão do hardware interno, e eu tenho algo que faz a integração sua com esse mundo externo. Por exemplo, uma coisa do lado de cá não fala direto com o Wi-Fi. Ele tem que passar por esse núcleo. Então você tem alguns pontos aí do Azure Sphere, além do Azure Sphere ser um conceito,
né? Então você tem desde a autenticação, do pedido de autenticação dele dentro de um AD seu, então você tem o registro desse cara, você tem o controle, né, da autenticidade desse cara, e aí você pode rodar esse cara. Muita gente fala, né? Se eu for para o Azure Sphere eu não posso rodar um código de Amazon, eu não posso salvar numa nuvem do Google. Você pode fazer o que você quiser do lado, né, onde você faz essa gestão. Do outro lado, você tem simplesmente a autenticação desse cara e a veracidade de autenticação. Então, tem uns papers muito interessantes. Depois, quem tiver interesse pode comentar aqui, a gente passa, né, para a gente não entrar muito no deep dive, senão não é produtivo para a galera que está buscando. Deixa eu perguntar Mas é bom falar com quem entende, né? A gente aqui, cara, tem criado, Armando, nesses últimos 2 anos, uma gama de soluções, tanto industriais quanto de endpoint normais, entendeu? De leitura de sensores e tudo mais. E uma das coisas que a gente tem visto muito bacanas, né? Que hoje eu falo direto, né? A gente vai ter três episódios desse podcast do Build. Acho que nos 3 eu citei isso, em que hoje eu posso falar com muita tranquilidade que Microsoft Azure é o melhor ambiente hoje para você fazer um projeto de internet das coisas, seja de time to market, seja de segurança, seja de custo, né? Então você tem bastante coisa. Um negócio que eu acho que todos aqui vão ouvir falar, e muito breve, né? É do Digital Twin. Então eu queria saber se vocês sabem o que é um Digital Twin. Marcos e Armando. Eu sei, eu vou utilizar a mesma estrutura de que o Armando falou. Eu sei por você e pelas boas companhias, né? E de ouvir falar e de participar em todos estes podcasts do que é um Digital Twin. De uma forma mais de infraestrutura, e é capaz de ser uma boa deixa de a gente ter aqui as 3 áreas basicamente existentes neste podcast, de infraestrutura de IoT e de dados. Numa estrutura de infraestrutura, segundo o que eu entendi, e corrijo-me se estiver errado, é uma forma de que você tem de construir o seu projeto que você tem, ou sua digamos, a infraestrutura de projeto, em que você pode criar... Eu lembro de ver isso há uns anos atrás, no Ignite, em que eles mostravam o Digital Twin, neste caso, de um edifício, em que eles mostravam a planilha do edifício, neste caso toda a estrutura como se fosse um arquiteto mesmo de civil, e depois mostravam esse Digital Twin, essa estrutura em toda a parte, com todos os componentes, com todos os devices conectados, em que mostravam completamente de uma forma digital aquela estrutura do edifício em que eles podiam chegar e fazer. É mais um tipo do... Não sei se vocês se lembram daquele Minority Report, do filme, em que eles chegavam lá, faziam zoom e conseguiam ver, ok, o problema está neste elevador aqui específico que tem a fazer isto. O cara, se calhar, comeu 3 costelas ou 3 picanhas e não consegue subir bem. Quando a gente esteve lá no campus da última vez, a gente viu lá os prédios, tá tudo sendo demolidos, lembra, Jorge e Marcos? Os prédios lá sendo demolidos, e o pessoal do time de produto lá de IoT, do Digital Twins, eles estavam comentando agora no Build, eu vi a sessão ontem, que os prédios novos estão levantando, os próprios fornecedores, né, os vendors, já estão fornecendo todos os dispositivos que vão estar fazendo, os sensores que vão estar fazendo as medições, com o suporte de Digital Twins. Então eles vão ter o campus inteiro virtualizado, né, como Digital Twin, para poder monitorar o que está acontecendo em cada um dos sensores e poder fazer troubleshooting e tudo mais. Para quem está nos ouvindo aqui, né, e não consegue ainda, né, desenhar isso mentalmente, um exemplo muito legal, né, o exemplo do prédio, eu acho que é o que está mais se materializando quando a gente fala de Digital Twin, mas a ideia do Digital Twin é você realmente ter uma réplica virtual, né, é você ter um gêmeo digital, tá? E isso não é nada novo, a gente já tem isso dentro de laboratórios há muito tempo, né? Turbinas de aviação já tem geração de dados e você já simula isso dentro, né,
de softwares matemáticos, então você tem essa simulação, né? Isso já acontece dentro da academia há muitos anos. A simulação primeiro ela é feita matematicamente para que depois seja construída a peça para saber o ponto correto onde aquilo vai poder fissurar ou não vai, o quanto aquilo vai consumir, o quanto aquilo vai aquecer. Então simulações matemáticas são feitas. Para que isso aconteça, você precisa ter a fidelidade entre o real e o virtual. E aí entra a internet das coisas, na interligação desses caras. Então, quando você tem um dispositivo enviando, por exemplo, temperatura, você adiciona a esse dispositivo alguns metadados, onde você diz o seguinte: esse dispositivo ele me manda um payload, ele me manda uma mensagem de temperatura, mas onde ele está localizado? Ele está localizado na sala tal, no canto superior tal, na posição XY. E eu posso pegar e dizer assim, esse cara está localizado, falando de geoespacial, em latitude, longitude e altura tais. E eu consigo plotar esse cara dentro de um espaço específico, né? E isso é a grande evolução do Digital Twins. Seja para um prédio, seja para uma iluminação pública, seja para uma pessoa, seja para qualquer coisa. Tá? Então, com isso, a gente consegue trazer mais informações. Né? É o que o Armando citou agora há pouco. Né? Os fornecedores já entregam o sensor com a interligação com o Digital Twin. Na verdade, todos esses caras se comunicam com o IoT Hub e mandam metadados que são entendidos aí pelo Digital Twin. E a gente fez um piloto recentemente usando o Digital Twins, e um dos problemas é que ainda é algo muito restrito, né? É um projeto que começou, tá atendendo grandes verticais, ou seja, tá indo muito bem, né? E a gente está vendo o crescimento desse cara. Então, se você hoje for começar um projeto de Digital Twins, você vai ter que utilizar um IoT Hub que está embutido dentro do projeto de Digital Twins. Então, já anunciaram agora no build que o IoT Hub sai fora do Digital Twins. Isso significa o seguinte: eu posso pegar algo que já existe e simplesmente acoplar essa camada de Digital Twins. E aí a gente está falando de quê? Do melhor mundo de nuvem. O melhor mundo de nuvem é aquele onde eu consigo juntar serviços, onde eu consigo conectar endpoints na medida da minha necessidade, com pagamento adequado, né, para esse funcionamento. Então, tem muita novidade vindo aí, inclusive, né, os gatilhos gerados por payload e tudo mais, que antes tinham que ser escritos aí com JavaScript, agora você pode jogar isso para fora e escrever com Azure Functions, por exemplo. Então, quando um sensor acontecer isso, um Azure Function dispara, e esse cara pode fazer a mesma ação, o Azure Function, para outra coisa. Para outro sensor que às vezes não está dentro daquele gatilho, mas o processamento é de temperatura, o processamento é de umidade, o processamento é de iluminação, o processamento é contagem, então eu posso utilizar o mesmo Azure Function para fazer outra coisa. Eu começo, né, a juntar toda essa gama de coisas e trazer tudo isso aí para dentro de uma solução. E aí a gente começa a ver crescendo. Cara, muito legal. Muito legal. Eu vou utilizar essa deixa para trazer uma outra coisa que eu gostei imenso de ver, que é o Azure Arc, né? E o Azure Stack Hub em termos de update. Ou seja, para quem não sabe, o Azure Arc é a possibilidade, eu acho que isso é uma jogada, a gente viu isso o ano passado, e eu acho que isso é uma jogada da Microsoft genial. Da gente poder distribuir Azure para qualquer lugar, seja para dentro do nosso data center, inclusivamente para aquilo que é chamado de multi-cloud, ou seja, eu posso utilizar o compute, por exemplo, do AWS, da Amazon, para dentro do meu Azure. E isso é fundamental para esse tipo de situações que você está falando. Cara, e é muito legal começar a ver que, por exemplo, Azure Arc foi anunciado agora, está em public preview, em que você agora já pode inclusivamente habilitar Linux. Ou seja, não é só mais você estar a fazer o deployment ou a extensibilidade do Azure Arc para o seu data center com Windows, você já pode trazer Linux e a parte de habilitar os clusters de Kubernetes. Ou seja, toda essa estrutura que você tem de facilidade de elasticidade e de escalabilidade que você tem com o Azure Kubernetes, você pode trazer isso para dentro de casa
com o mesmo tipo de deployment, com o mesmo tipo de gerenciamento, com o mesmo tipo de gestão que você faz dentro, trazer isso para todas estas estruturas e trazer cada vez mais, estender a parte computacional, e nós vimos isto, eles apresentaram um projeto fabuloso, que tem algo, de alguma forma a ver com isto, que estão a utilizar o Azure para isso, que é o Folding Home, onde eles estão a fazer a estrutura não sei se vocês viram essa foi trazido até pelo Satya, que é a parte da estrutura de fazer o estudo das proteínas, que estão a fazer essa computação distribuída, em que você está utilizando os seus GPUs, a sua parte computacional para fora, em que toda essa estrutura que você quer utilizar sem ser do Azure, ou utilizando todo o potencial de computação que você possa ter, tanto a nível da nuvem, como a nível do seu data center, é fabuloso. Eu acho isso que é uma jogada genial que a Microsoft teve. Acho que foi o ano passado, salvo erro. A gente viu isso no Ignite, né? A gente até comentou num podcast que a gente gravou lá, né? Gravamos, inclusive, no Podcast Center, que todo dia eu vejo o Marcos tomando café na canequinha do Podcast Center. Aí, ó. Aí. É a favorita. E claro, como a gente curte um brinde, a gente gravou 2 podcasts para pegar 2 canecas, né? Como é óbvio. Uma para usar, a outra para ficar lá atrás, né? Já agora eu vou beber a minha garrafinha do Azure. Essa garrafinha eu não gosto não, que ela é de vidro. Eu gosto da garrafinha do Synapse. Armando, boa, teve algum lançamento... lançamento, não sei se teve, porque o Synapse em si já é um lançamento que aguenta aí o seu 1 ano só da última fala do que foi falado dele, né? Para quem nos ouve aqui e não ouviu o podcast que a gente gravou lá no Ignite, né, onde você explicou o que era o Synapse, né? Mas uma ideia rápida do que é o Synapse, a gente tem falado aqui de começar a pensar nesse cara, né? Eu acho que ainda está no começo de vida, mas já tem corpo para se começar a falar sobre isso dentro de projetos, né? Não, tem sim. Antes de chegar no Synapse, só um pig-peg rapidinho no Azure Arc que o Marcos comentou. O seu canal é canal de IoT, né? A turma aqui é focada no IoT. E é legal de ter essa pluralidade de assuntos. Mas para a turma que está ou tá do lado de alguém que está escutando o canal, ou então se você quiser dar ajuda para o seu time, é fundamental, se o seu time ainda não está trabalhando com containers, para entender como é que containers funciona e Kubernetes. Porque o Azure Arc é completamente baseado em Kubernetes. E virtualização, máquina virtual, não é uma coisa do passado, não está aposentado, mas o futuro é containers. Então fica a dica aí para o pessoal da sua audiência aí. Se ainda não entrou no jogo de containers, de containerização, esse é o momento. Né? Ainda não está atrasado. Se você hoje, atual. Né, vai desenvolver qualquer coisa que vai crescer, vamos começar... Não vou só entrar no que vai crescer, não, porque todo mundo, às vezes, quando fala de Kubernetes, se o negócio for gigantesco e tiver milhares de negócios e tal, não sei o quê. Não. Vou pro pequenininho. Pequenininho. Conceito de containers é o que habilita o IoT Edge. Conceito de containers é o que habilita os módulos do IoT Edge. Empacotar, rodar em qualquer hardware, desde que ele te dê a permissão da execução daqueles containers. Então começa ali, pequenininho, né? Se você vai fazer teste e tudo mais, você pode rodar isso dentro do Raspberry Pi tranquilamente para fazer teste, para fazer uma POC, alguma coisa desse tipo. Se não, mano, fuja disso aí, porque a tua produção vai te dar mais trabalho, vai funcionar, mas vai te dar mais trabalho e custo, né? Mas... dentro da minha área de Data Platform, o SQL 2017. Veja bem, nós estamos em 2020. 2020. Tem que ver. Covid, tudo qualquer dia, né? Então tem que pensar 3 vezes. Estamos em 2020. O SQL 2017, quando foi lançado em 2017, o fato dele poder rodar em Linux é porque ele já estava em container. Então, quer dizer, a Microsoft já está nessa com o SQL desde antes de 2017, porque o produto foi lançado em 2017.
Então, assim, a gente está falando de um produto que já foi amplamente adotado pela Microsoft na plataforma mais sensível, uma das mais sensíveis, que é a de processamento de dados, há quase 5 anos. E que se você lembrar, Armando, lembra da discussão antigamente que o povo dizia assim, não, mas você vai botar um servidor de banco dentro de uma VM? Mas não vai performar. Não vou colocar dentro de uma VM, vou colocar dentro do container. Era assim, não era? Quando a gente dizia assim, não, a gente tem que virtualizar o ambiente, cara, porque o custo, né, tá começando a ficar proibitivo para trocar uma lâmina de servidor, vou ter que botar uma lâmina maior, mas não faz sentido eu botar vários servidores físicos. Mas vai rodar o banco dentro de uma VM? Não, cara. Não estamos preparados para isso, né? E hoje em dia a gente está falando, eu lembro container desse tamanho, um pod. Você levanta o cara, pronto, tá lá. Eu lembro dessas conversas de VM, de banco de dados, e mostrar um paper da Microsoft uma vez, eu não me lembro qual era a versão do SQL, que houve num dos casos que eles mostraram que ele era mais performance, ele era muito mais veloz em uma VM no físico. Cara, isso foi revolucionário na altura. Eu andava com isso impresso comigo cada vez que eu chegava ao cliente. Quando o cara ia discutir, na altura, não, VM, não, olha aqui, tá vendo aqui? Tá aqui o papel. Quer uma cópia? Eu envio para você. Mas tá aqui escrito, olha. Tá vendo aqui o benchmark? Tá aqui escrito. Não fui eu que inventei. Cara, mas voltando é muito legal essas histórias. Voltando para o Synapse aí, que você puxou o assunto, Jorge. Processamento de Big Data e processamento de Data Warehousing na nuvem começou com Azure SQL Data Warehouse, que saiu a versão 1, e aí saiu, não é versão 1, né? Geração 1 e tem a geração 2. Então, quando você vai no portal hoje lá, você vê a geração 1 e você vê a geração 2. Essa geração 2 foi a base para o Synapse, que a gente viu em novembro, quando eles trocaram o nome e virou Synapse. O que muita gente até hoje, o Ignite tem 5 meses, né? Mas a turma ainda se enrola bastante com o nome, porque a turma não entende, não consegue perceber de primeira, é que Synapse é um nome, tipo assim, um nome guarda-chuva, né? Ele abrange vários serviços. Então, a parte de Data Warehousing, que era o antigo Azure SQL Data Warehousing, se chama Synapse Analytics. Essa é a parte de T-SQL, de banco relacional, altamente escalável, né, com capacidade de armazenamento ilimitada, virtualmente ilimitada e tal. Essa é a parte do T-SQL. Mas o Synapse, ele é composto por 3 outras camadas, essa é a quarta, e mais um workspace. A grande novidade do Build, né, que eles tornaram, promoveram para Public Preview no Build, foi o fato dessa workspace ter se tornado pública. Então, qualquer um pode ir agora no portal e começar a experimentar o Synapse Studio, né, o Workspace Studio. E o que o Workspace Studio traz de interessante, de benefício para os Data Architects, é que eu não preciso mais ir no Azure e falar, eu preciso aqui, vou alocar aqui um Azure Data Factory, eu vou alocar aqui um Data Lake, eu vou alocar aqui um Cosmos DB, eu vou alocar aqui um Power BI, porque o dado vai vir, vai fazer a ingestão, vai cair no Lake, vai processar com um Cluster Spark para fazer algumas transformações, vai cair no meu Data Warehouse para eu poder fazer os modelos relacionais e dimensionais, vou criar uns Data Marts no Analysis Service e fazer a frente no Power BI. Eu tinha que fazer tudo isso em serviços separados e costurar todo mundo para trabalhar junto. Com o Synapse Workspace Studio, é tudo numa interface só, toda a parte de segurança embutida, clique, acho que não tem drag and drop, mas é clique, 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 e né, você tem todo o ambiente de ponta a ponta, altamente integrado, com teste integrado da sua visualização de dados no Power BI, dentro do Workspace Studio, sem necessidade de você ter uma licença para poder fazer seus testes. Você precisa ter licença para expor, para quem vai consumir, mas para você fazer seus testes, o Power BI já está embutido ali dentro. Então, como você gosta, a frase que você gosta muito de falar, né, o time to market, para você fazer a sua engenharia de dados de consumo, a exposição, né, de você gestão a consumo,
reduz muito, ficou muito, muito, muito melhor. Essa é uma das novidades que vieram, né? A outra grande novidade é que o próprio modelo computacional do Synapse mudou, né? Que você tinha os servidores, né? Você montava lá o seu servidor e você definia lá o seu DW, qual que seria o poder computacional que você quer, e agora você tem os servidores sob demanda, né? E completamente desconectado do storage. Então você pode ter grupos de servidores, compute nodes, com a parte um do outro, com performances diferentes um de outro, focando no mesmo storage. Isso é muito legal. E vou fazer uma pergunta para você, neste caso, Armando. E sobre o Azure Synapse Link? E por Cosmos, né? O Link, na realidade, é um feature do Cosmos DB. E o problema que se tinha, né, até o produto ser liberado agora para preview, o problema que você tinha era o Cosmos, se você tocou no dado, você paga. Né? Deixa eu dar uma olhada aí, você já está pagando, né? Porque tudo é computado por RUs. Então, se você tem um conjunto de aplicações que estão gravando no Cosmos, beleza. Mas na hora que você faz uma query de Data Warehouse para buscar um montão de dados, seus RUs, seu consumo vão lá para cima, o seu bill sobe junto, né? Igual foguete indo para o espaço. O que eles fizeram foi essa camada de você poder consultar os dados que estão em Cosmos DB sem afetar as transações que estão acontecendo no Cosmos. Então tem um motor que pega os dados que estão no Cosmos e replica ele em formato colunar numa área de stage entre o Cosmos e o Synapse, e você aponta para aquilo ali e você consome aquilo ali sem custo extra, sem contar RUs. Esse é o grande lance, para você poder consumir todos esses dados no tempo que você precisar, sem afetar a performance do que está acontecendo com as suas aplicações que estão olhando para o usuário final, ou para os seus sensores, ou o que for, se você está usando Cosmos DB para sensores, mas essa é outra história, né, Jorge? E você está podendo consultar esses dados em volume, queries de altíssimo volume de dados, sem ter custo extra. Isso é muito legal. Outra coisa que eu também vi foi que eles também lançaram agora uma versão de Cosmos DB que é gratuita. Isso, eu ia tocar nesse assunto agora. Você tem o modelo serverless, né? E você tem o modelo gratuito agora, já dentro do teu plano free. Então é algo, né, que é uma ideia da gente começar a ver a utilização desse cara, né? Eu me lembro quando o Cosmos DB foi lançado, eu tava do lado do Armando, né? E o Armando ficou em silêncio, eu em silêncio, porque a ideia era você salvar um dado aqui e o dado está lá na Europa, e aí a gente dizia assim, porra, calma aí, velho. Aí veio a bilhetagem. Quando veio a primeira bilhetagem, aí eu disse, mano, é impossível, né, fazer uso desse negócio. E agora a gente está vendo os ajustes aí na bilhetagem, exatamente para tornar isso mais possível, né? E uma das coisas interessantes do Cosmos, quando a gente fala de soluções de IoT, é exatamente a diversidade de frameworks que eu tenho dentro de um cara único, né, para possibilitar eu fazer utilização, né? Então posso estar colocando um grafo, posso estar colocando um documento, posso estar colocando uma série de coisas, tratando, né, de formas diferentes, vários tipos de coisas. E tem agora, né, essa ideia, além de a gente falar de algo que é focado em performance. O cara realmente o cara é bruto, velho. Isso é estúpido o negócio. Agora é assim, tem que ser muito bem pensado, né? Como toda solução de nuvem, isso não é não use nunca, não faça nunca. Não é bem isso, não. É assim, a gente aprendeu aqui com o cliente, né? A gente tinha muito essa ideia do custo e tal, não sei o quê, e o cara provou pra gente que, assim, cara, ele queria que fizesse em Cosmos e a gente teve que fazer em Cosmos, e não adianta. E ele provou por que ele queria, né? Então, o custo é muito relativo ao que você tem de entrega, né? Então, fica a dica pro profissional de dados que vai trabalhar com Cosmos, né? O Cosmos não é relacional, então faça o seu modelo sem ser baseado em técnicas relacionais. Fica a dica básica aí. E outra coisa que você falou aí, Jorge, que é legal, né? Parece coisa de filme, aquele filme, como é que é? Tropa de Elite, né? A Microsoft tem consciência social. Lá no filme eles falam que traficante tem consciência social. Mas o fato é que não querendo comparar, né? Foi só uma frase que é usada no filme, mas
a Microsoft tem investido muito em dar suporte a startups e a pequenos negócios a custo mínimo próximo a zero, né? Existe muita coisa que a Microsoft oferece para empresas que estão começando agora, que ou é custo zero ou é o bill lá na frente, né? Quando começar a usar, mas muito lá na frente. Tem vários planos que estão vindo aí, principalmente agora com o Covid, com essa questão da pandemia, né, do Covid, do coronavírus. Aqui na América, a estimativa é que 20 a 25% dos pequenos negócios, né, das empresas pequenas, vão fechar para sempre. O cara vai falir, daqui a um tempo ele vai abrir de novo de outro jeito. Então, eu estou muito impressionado com o fato que a Microsoft está disponibilizando uma tonelada de serviços. Por exemplo, existe um conjunto de serviços que estão oferecidos para ONGs aqui nos Estados Unidos de forma gratuita, porque as ONGs, por causa do Covid, perderam entre 60% a 80% das doações. Então não sumiu. O cara ou perdeu o emprego, ou você não consegue mais achar que ele não tem que trabalhar. Você já tem um programa as grandes, né? As grandes já têm esse programa. Eles ampliaram. O que a gente tem visto, né, é exatamente esse suporte, né? E eu acho que uma das coisas legais, a gente aqui tá terminando de mapear um novo treinamento de IoT e a gente foi ter uma conversa interna aqui sobre como é que o cara vai fazer os exercícios dos laboratórios e tudo mais. E a gente chegou num consenso aqui de que 90% dos laboratórios que a gente tinha inscrito, as pessoas conseguiam rodar nos gratuitos, cara. Então é muito interessante essa possibilidade, porque muita gente, quando a gente fala de nuvem, né? Aqui a gente está falando de Microsoft, mas tem outras nuvens também, né? De outros players grandes e que seguem a mesma linha, né? Não existe esse, é só aqui que é bom, lá do outro lado tem um monstro que vai te morder, não sei o quê. Não tem isso não. Todo mundo é bom, né? E hoje o negócio é você conhecer todos e usar o melhor de todos numa solução. Mas o que é muito interessante é que cada vez mais você consegue aprender, validar ideias sem botar a mão no bolso. Você consegue ir lá testar e dizer, cara, é isso. Jupyter Notebooks com o Spark Cluster por trás, disponível de graça. Você nem colocar o número de cartão de crédito para você criar conta, nada disso. Isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu vi, por exemplo, que eu achei muito massa num dos keynotes, foi nesta parte do Covid-19, acho que foi o Sweden Healthcare, que é uma das estruturas que tem nos Estados Unidos, em que eles criaram uma estrutura de dados, não é de dados, de uma aplicação em que você podia utilizar essa aplicação e eles disponibilizaram o código no GitHub. E então todas as estruturas que eles tinham para poder gerir as máscaras, poder gerir as luvas, tudo o que era inclusivamente isso, eles disponibilizaram o código e a arquitetura toda para que realmente pudesse ser distribuído e pudesse ser utilizado por quase toda a gente. Ou seja, eles desenvolveram essa estrutura toda. Foi extremamente, eu achei muito interessante a forma com que realmente este mundo mudou por causa deste Covid-19, né? Foi uma das coisas bastante interessantes. Muito legal. O Synapse não está nessa ainda, Jorge. Ainda não tem versão free do Synapse, não. Mas Cosmos já dá para o cara começar a brincar, né? Agora, eu não sei se vocês repararam, uma das coisas que eu achei muito interessante foi na parte de quando eles falaram dos keynotes, tanto do Scott Hanselman como do Scott Guthrie, foi que a maior parte das ferramentas que eles estão a lançar é tudo open source. Ou seja, é tudo disponível para qualquer pessoa poder chegar lá, poder melhorar, é tudo comunidade. É uma das coisas que quem criticava a Microsoft, e voltando um pouco atrás na conversa como a gente teve, no caso de rodar banco de dados em VMs, se a gente voltar um pouco atrás, todo mundo que criticava a Microsoft. Que realmente a Microsoft era aquele bicho-papão que não queria mais código, que só queria o código para ela e que não desenvolvia e que não dava nada. Agora, essa galera vai achar uma forma de reclamar, não se preocupe. Daqui a pouco eles vão estar reclamando de alguma coisa. O cara que é chato, ele é chato a vida inteira.
Não adianta. É o cara chato pra caceta, não adianta. Ele vai achar ruim, ele vai dizer, agora os caras botaram open source, tá tudo livre, que absurdo, não sei o quê. Então, assim, a galera do reclamar, eu já aprendi que é bobagem. A gente tá vivendo aqui no Brasil uma era onde o nego tá reclamando de tudo, cara. Ficou tão chato, você não consegue mais falar com ninguém. Então, eu já vi que os caras gostam de reclamar. Tem uns figuras que gostam de reclamar. Não dá uma solução, não dá um nada. Tem a galera que tem um prazer, um certo orgasmo e ficar reclamando de tudo, né? Não importa se tá chovendo, tá ruim, se tá chovendo esses caras aí que se dane, pronto, tá tudo certo. Fala em open source, vocês já instalaram o Power Tools? Não. Eu botei ontem aqui, gostei do gerenciamento de tela, né? O monitor aqui de casa é grandão, então dividi a tela. Eu vou colocar no meu Parallels rodando aqui, né? Num dos monitores, vai ficar bom, vai ficar legal. O Armando fica puta. Open source. Olha só, eu não posso deixar de falar, a gente já tá... lógico, né? É muito assunto e a gente se diverte fazendo isso aqui e se perde, né? Porque não tem uma pauta muito séria e tal, não sei o quê. E eu acho que tem que ser assim também. Esse negócio muito sério fica chato. Então, eu não posso deixar de falar, cara, de um negócio que eu tenho acompanhado. É uma demanda necessária, né? Que é o Indoor Mapping. O Indoor Mapping é algo que hoje é um problema do mercado. Você mapear estruturas internas, você fazer rotas internas, tudo isso, né? E o Azure Maps tem solução, né, pelo menos para colocar esse cara, para fazer leitura desses dados vindo aí oriundo de sensores e tudo mais, né? Então, para quem estiver aí buscando, né, dar uma olhada no Azure Maps. Agora, um negócio muito maneiro, cara, é que entrou agora em Public Preview, né, o Private Atlas. O que é o Private Atlas? O Private Atlas é o seguinte, poxa, eu tenho um mapa outdoor ou indoor, whatever, né, de uma planta minha, digamos uma planta de mineração, de alguma coisa. Eu quero usar o Azure Maps. Mas eu não quero que isso fique público, galera. Não me interessa isso ser público. Porque eu vou colocar detalhes ali que não vale a pena, né? Então eu quero usar o motor desse cara vetorial para conseguir fazer isso, a integração do serviço, mas o mapa ser privado. E isso agora está em Public Preview. Ou seja, cara, isso é um negócio muito louco. Então deem uma olhada no Map Creator, né, que vale a pena, tá? Para você começar a pensar nisso aí, tanto indoor quanto outdoor. Faz a importação direta aí do seu CAD file e tudo mais, mas você consegue fazer algumas coisas, principalmente para nós aqui. A gente está começando uma brincadeira interna aqui no escritório, onde a gente vai montar todo o escritório nosso aqui de Brasília. A gente vai colocar um mapa dele no Digital Twins, né? Então vamos ter tanto a planta desse cara dentro de uma solução nossa aqui de gestão interna para medição de iluminação, consumo de água e tudo mais, tá? Quanto a gente vai ter um mapinha interno rodando dentro do Azure Maps com esses dados, né? Só para eu fechar aqui, quando a gente fala essa questão visual, né? E a gente falou do Digital Twins, muita gente tem a impressão de que o Digital Twins é aquela apresentação ou é aquele produto, né, como o Marcos citou mais cedo, que é um prédio do que o cara vai entrando e passeando ali por dentro e tudo mais. O Digital Twins é quem habilita aquilo, mas toda essa parte visual é feita por terceiros ou por você. Então, só cuidado quando você for fazer aí o pensamento de um projeto, né? Porque às vezes você fica nessa pesquisa da coisa, porque todas as apresentações que a gente vê ou são da torre, né, dos elevadores, ou você vê algumas outras coisas de prédios e tudo mais, e você sempre vê com um visual muito bacana, né? E quando você cai dentro do Digital Twins, ele é um set de APIs. Então você chega lá e vê um Swagger. E aí tem acesso ali às APIs e aos acessos, que fazem acesso ao IT Hub, aos storage, que dá as saídas, que vai para Time Series Insight, que vai para algum outro endpoint, né? Então você vai aí ter esse desgosto, tá? Só para trazer isso aí, e se você estiver buscando uma solução de mapa, dê uma olhada nesse cara, que vale muito a pena. O que mais a gente acrescenta aí, galera? Eu teria aqui mais umas 2 horas para falar sobre coisas de IoT, mas eu acho que eu consegui trazer
o principal, né? Só para quem está buscando, para fechar realmente agora o meu tema aqui, para quem está buscando uma solução software as a service, né? O IoT Central agora vai aceitar Azure Sphere, que não aceitava, e vai aceitar IoT Edge. Ainda não é imediatamente, né? E a gente vai ter um negócio também que era fundamental e necessário, que era o dado bruto para que eu conseguisse fazer diagnóstico e tudo mais. A gente vai ter acesso também a esse cara dentro da solução de software as a service, pagando por dispositivo ao invés de ter que construir a solução, desenhar esse serviço, as coisas todas, né? Quem quiser saber mais sobre qualquer um desses temas ou sobre qualquer outra coisa de IoT, pode comentar aqui no vídeo, né, que a gente vai dar e se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify ou em algum outro, né, pode me buscar lá no Twitter, @Jorge Maia, pode mandar lá a questão que a gente responde. O que mais vocês acrescentam aí, galera? Do build de lançamento, alguma coisa que vocês acharam legal? Tem um pessoal falando de uns easter eggs aí nas palestras, nas coisas. Eu não cheguei a ver esses caras, não, né? Eu não vi isso, não. A parte que eu mais gostei foi o Scott Hanselman dizer: agora vou acordar todo mundo. E estava todo mundo penteadinho, bonitinho e com microfone de lapela, que é uma coisa interessante. Pro cara que está acordando. Eu durmo com o microfone. Pro cara que está acordando. Eu durmo com o microfone de lapela bonitinho e tudo muito mais, porque é uma coisa normal, entendeu? Eu vou ligar agora aqui pro fulano para ver o que ele está fazendo. Aí tá o cara com o cachorro na mão. Opa, você está segurando seu cachorro e atendendo a ligação? Que legal e tal. Vamos falar do GitHub. Mas o que é legal disso aí, né? É a gente ver que a gente está vivendo uma era diferente. Eu não estou dizendo que esse é o novo. Eu não gosto desses negócios do novo normal, o mundo vai ser diferente a partir de agora, né? Eu não curto muito esse lado sombrio, não. Mas o que eu acho bacana é a gente ver o seguinte, que está acontecendo, que não tem que parar, que o negócio não parou, que não pode parar. É assim, não é mais o stage, mas é a gente ligar um para o outro. Não. A gente não está mais junto lá em Seattle como a gente estaria agora nessa conferência, mas a gente está fazendo a mesma coisa aqui. Então é a mesma coisa? Não, lógico, a gente vai sacanear muito menos, porque está gravando, né? Isso vai pro troço lá e tal, não sei o quê, ninguém tá bêbado. Mas assim, não é a mesma coisa. Só eu que bebo. Porra, mano. É só seguir o seu Instagram. Foda-se. É só seguir @Jorge Maia lá no Instagram, você vai ver a vidinha. Não, agora eu tô curtindo, né? Lives de sofrência. Aí é foda, cara, porque a live de sofrência ela começa na sexta-feira, termina no domingo. É um fim de semana você embriagado, porque não tem como você ouvir aquilo sem beber. Você desidrata desse jeito, velho. Outra coisa interessante. Mas em vez de comprar álcool 70, eu tô fazendo o gargarejo aqui do Covid com bourbon. Então, assim, tá indo bem, entendeu? Pra matar o vírus. A receita tá fazendo errado. Pro bom que você indicou, é bom, cara. É bom, não é? É bom. Cara, o Bullet é um mega bourbon, velho. Eu gosto bastante. Preço bom, né? E uma qualidade excelente, né? Agora ele tem um teor alcoólico meio bruto, né? E depois tem o... Então explica. Você que entende, explica qual a diferença da etiqueta verde para a etiqueta marrom. Do Jack Daniels? Na verdade... Não, do Bullet. É porque são cereais diferentes, né? O Bullet verde é o feito de rye e o outro é o comum, entendeu? Mas tá eu curto. Bebida aqui a gente curte. Ele fez o Digital Twin do Bourbon agora. Mas você sabe... Eu só queria mencionar mais uma coisa antes da gente entrar outra vez na palhaçada, que foi a questão do Teams. Não sei se vocês viram, mas no Teams, nos últimos 2 meses, cara, cresceu 75 milhões de pessoas todos os dias. E no outro dia estava numa reunião, isto aconteceu do domingo para a segunda, estava numa reunião na segunda-feira e de repente vejo 9 telas, ou 9 pessoas. Eu assim, agora estou no Zoom? Marcaram isto agora para o Zoom? Fizeram igual? Agora já tem o raise hands. Está ficando
Tá ficando agora melhor. Você levanta a mão. Agora já pode botar a mãozinha. Não, aí hoje de manhã. Tá ficando, mas é o seguinte, aí eu uso o Teams aqui diariamente, né? Sou um cara que fala para todo mundo, porque realmente a ferramenta é legal, a gente está vendo esse crescimento que você está falando, né? Mas tem uns pormenores, né? Hoje eu estava 6h20 da manhã num Focus Group falando de deployment de IoT. Aí a pessoa que estava moderando disse assim, para falar, aperte o raise hand. Aí eu disse, porra, mas eu tô no iPhone, não tem essa porra. E agora? Aí eu fui escrever, cara, dedo gordo, né, no iPhone, apertei o negócio da câmera, velho. Aí ligou a câmera, 6h30 da manhã, com o cabelo desse tamanho, todo babado, aquela porra, camisa amassada, um negócio. Aí eu segurando a câmera, o troço todo. Aí chegou uma hora que eu disse assim, olha, deu um bug aqui na câmera e tal, não sei o quê. Mas é o seguinte, eu não tenho a opção de levantar a mão. Aí todo mundo começou a rir, velho. Porque todo mundo sofre do mesmo problema. É assim, vem uma diretiva que diz, olha, no começo da sessão, coloca lá que o cara tem que levantar a mão. Só que nem que esqueceu que a funcionalidade não foi ainda pro iOS. Foi só pro... Tá totalmente distribuído. Aí fica o cara tipo eu. E agora, como é que eu faço pra falar? Eu tô chocado. Essa disparidade de features é chata de vez em quando. Realmente é chata. Mas eu tô chocado que você não dorme de microfone. Não tô dormindo de microfone de lapela, não. Mas eu parei. Antes eu dormia e agora eu tô pensando seriamente em botar microfone Bluetooth. Porque aí você já deixa ele, já tá ali, tranquilo, já pareia, né? Já faz o negócio todo. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês que estão aí na correria, né? Vocês estão em horário de expediente ainda e aqui no Brasil já não mais, né? Mas aí, para a gente conseguir gravar esse cara, para fazer esse delivery aqui a tempo de ainda estar próximo ao build, né? Para a galera poder aí ouvir as nossas opiniões e às vezes ajudar alguém aí que está buscando algum produto, né? Nós três aqui somos de áreas totalmente diferentes, mas que se falam, né? E eu acho que essa junção aí é muito bacana para o pessoal que nos ouve sempre, né? Além de ser bem divertido. Pelo menos pra gente né? Se o cara não gostou, aí eu sinto muito, né? Mas pelo menos pra nós é divertido, que é o que interessa. Então vamos combinar outros aí, né? Nessa nova era e até acho que março do ano até junho, né, do ano que vem não teremos eventos Microsoft presenciais, né? Então o próximo Ignite a gente vai fazer assim também. E o próximo MVP Summit também será assim, né? Infelizmente, né? Agora, só deixando aqui o meu 20 centavos, né? Eu acho que nós temos a oportunidade, nós três tivemos a oportunidade de participar de vários builds, né? E sabemos o quão importante é isso. E que bom, né, que isso foi aberto agora a essa comunidade e pode levar esse conhecimento para tanta gente, né? Espero que tenha ajudado aí o pessoal a se desenvolver, né, a ter uma ideia aí das coisas e lembrando, né, que as palestras vão estar disponíveis, a maioria delas, né, esses focus groups e as discussões privadas e tudo mais, acho que não vão ser liberados, mas as palestras vão estar liberadas, então aproveite, né? Se você caiu aqui nesse podcast e não ficou sabendo do build, dê uma olhada nessas palestras, tem muita coisa legal, né? Feito pelo time de desenvolvimento. Acho que você pode crescer bastante na sua carreira e isso é muito importante nesse período agora, né? Para que a gente esteja aí preparado para o crescimento que vai vir. Certamente o crescimento virá. Então a gente tem que estar pronto aí para abraçar isso tudo, né? E beijo para vocês. E se preparando para aparecer quando voltar a ser presencial de novo, né? Porque o momento é como o próprio nome diz, é momento, né? Daqui a pouco vai ter uma vacina, as coisas nunca vão voltar a ser como eram, mas vai vir um futuro diferente e a gente vai estar juntinho de novo lá fazendo a nossa certeza, na hora que liberar eu vou fazer um pit stop na Califórnia aí, né? Vou aí para São Francisco pra gente você vai beber leite,
mas eu posso beber outra coisa qualquer, né? Porque você não bebe, só eu. Então... E depois eu vou lá pro Canadá. Eu vou lá pro Canadá para perturbar o Portuga, que tá construindo um ofurô do lado de fora, um negócio chique aí, a gente vai para lá. Bom, vamos encerrar esse negócio aqui. Jorge, obrigado pelo convite, foi muito legal, sempre divertido. Falou. Só tava faltando isso aqui no vídeo, agora não falta nada. Agora a gente pode encerrar o evento de verdade. Valeu, galera. Abraço para vocês.